Deus, aleluia, graças a Deus. Amados, palavra do Senhor nosso Deus, de 2 Reis, capítulo 20, amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje é a terceira parte desta mensagem, né? Louvado seja Deus, aleluia. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aleluia, amém, igreja? Aleluia, cujo tema desta mensagem é: põe em ordem a tua casa. Louvado seja Deus, aleluia. Meus amados, aleluia, amados, aleluia. Nós estivemos falando acerca deste rei, e a princípio nós dissemos que quando o profeta chega para Ezequias, ele diz: põe em ordem a tua casa. Nós dissemos que ele não estava falando com respeito a consertar a vida espiritual, porque Ezequias era um homem de fé, e Ezequias era um homem que estava na vontade de Deus. Nós sabemos também que não é por causa da arrumação do palácio, ou talvez de todo o reino, que precisava colocar em ordem todo o ambiente da sua casa ou nas suas proximidades, precisava pôr ordem, precisava arrumar, precisava consertar alguma coisa. Não é isto que o profeta está dizendo. Ele estava dizendo para que ele desse ordem à sua casa, para que ele cuidasse da sua geração, para que ele estabelecesse a geração, cuidasse dela, orientasse ela, para que ela pudesse ser abençoada. Futuramente o reino pudesse subsistir sendo abençoado. Amém, querido? Então nós vemos, amados, que a importância de se preocupar com a próxima geração. Porque hoje, se nós não dermos valor à geração, aquilo que nós estamos construindo, se nós não dermos valor, nós podemos pensar: o que será do amanhã dos nossos filhos? E pior, o que será o amanhã dos nossos netos? E quando não estivermos aqui, ainda a nossa linhagem, nós podemos até pensar agora: o que é que vai ser dos nossos tataranetos, bisnetos e tataranetos? Você está entendendo, querido? É preciso entender que o que está sendo estabelecido, os princípios espirituais que nós estamos estabelecendo, a arrumação da casa, que é essencial e necessária para uma geração futura, é de suma importância para nós hoje, porque nós temos que entender que a partir de nós vai se estabelecer uma grande bênção nas próximas gerações. Eu glorifico a Deus, amados, porque a partir da geração do meu pai, da vida do meu pai, iniciou-se uma transformação na família. Quando Deus alcançou a vida do meu pai, e depois da minha mãe, que foi pouco tempo depois, ela também se converteu a Deus, Deus fez uma promessa que alcançaria a sua casa, a sua geração, a sua família. Então veja bem, queridos, da partida daquilo que Deus fez, estabeleceu na vida do meu pai, da minha mãe, Deus estendeu a minha vida, a minha família. Deus está trabalhando para que a minha geração também agora possa servir ao Senhor. E eu espero que também a geração dos meus filhos sirvam a Deus, façam o melhor para Deus, busquem ao Senhor de coração, e que os meus netos também venham servir a Deus, e assim sucessivamente, até
que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. Enquanto Ele não vier buscar a sua igreja, que nós possamos estar servindo ao Senhor. Porque esse é o caminho da excelência. Não é a vida que nós levávamos, não é a vida que nós vivíamos, querido. É hoje, esse é o momento que nós estamos vivendo, na presença de Deus. Porque a casa foi colocada em ordem. Amém? O meu pai, na sua pouca instrução, no seu pouco de tudo, ele conseguiu muito, aleluia. Porque o Senhor é fiel, querido, amém? E Deus abençoou gloriosamente, para que a transformação viesse na vida dele, a ponto de trazer transformação para nossas vidas, amém? Aleluia. Então nós sabemos que era isso que Deus queria, da vida do rei Ezequias, amém, igreja? E nós estivemos falando, neste domingo, louvado seja Deus, que nós falamos do primeiro tópico, da palavra, que era o perigo de pensar só em si. 3 atitudes que não são só exclusivas do rei Ezequias, e consequentemente vai ser também de seu próprio filho. E nós abordamos a primeira, qual é o perigo de pensar só em si. Ezequias se tornou egocêntrico, egoísta, orgulhoso, ele está pensando só em si, e ele vai, a partir desse momento, ele vai abrir a porta do palácio para a nação da Babilônia, ir lá, observar tudo que ele tem. Nós falamos que isso é uma estratégia de Satanás, porque o diabo ele quer sondar, ele sonda primeiro, ele busca sondar para depois ele agir estrategicamente, porque ele não pode e não age, porque ele não tem os atributos de Deus, apesar de ele ter força, ele é sagaz, ele pode até transfigurar-se em anjo de luz, você vê como que é, ele pode se transfigurar, ou seja, ele tem a sua condição, de seus atributos, são malignos, mas ele possui. Então, amados, ele precisa estrategicamente agir, e isto está bem claro no texto, porque eles enviam mensageiros para o reinado de Ezequias, para olhar, observar tudo, para depois eles virem para destruir, para atacar, para saquear, para levar tudo. E a palavra foi bem clara, porque nós finalizamos dizendo que a palavra do Senhor, o profeta, alertou Ezequias, vai chegar um tempo que eles virão, eles vão levar tudo, não vai sobrar nada no terreno, e vai fazer o pior ainda, vai levar teus filhos para serem escravos, eunucos, no palácio do rei. Então veja bem, eu quero dizer para quem talvez possa ter ouvido eu falar que o profeta disse que eles seriam eunucos, seriam levados para ser escravos, para ser eunucos. Às vezes tem pessoas que não sabem o que é ser eunuco. O que é eunuco? E fica pensando, o que é isso? Porque eu falei sobre isso, falei. Então, queridos, eunuco era, como eu já disse, eu fui bem claro em dizer que era uma pessoa que era castrada, ela tinha sua genitália cortada, então ele ia ser escravo para servir no palácio do rei, para cuidar do harém, para cuidar das mulheres, ele ia fazer um servicinho, de ficar lá cuidando das mulheres do rei, mas para não correr o risco de ele atacar as mulheres, então ele era castrado, era humilhante, porque ele ia fazer um serviço de humilhação, era ser humilhante, cuidar das mulheres lá, além do que, para servir o rei, além do que castrado, ou seja, interrompia
não somente a sua condição de reprodução, mas toda, né, a descendência dele toda comprometida, encerrava. E eu disse que muitos eunucos têm sido feitos hoje, por Satanás, que não estão castrando os homens, mas estão fazendo os homens não se interessarem por mulheres, amém? Então eles estão, infelizmente, debilitados, né? Isso não só homem, né, querido? A mulher também, que hoje que não se interessa por homem, ela também não tem uma geração contínua, ela encerra, né, a menos que ela queira depois de alguma forma, né, busca conceber, mas infelizmente, algo terrível que está acontecendo e cada dia pior nos nossos tempos, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Agora, queridos, a segunda atitude nesta palavra, o peso de uma decisão sem a responsabilidade de um pai, amém? A palavra do Senhor em 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 19, diz para nós que, então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Amados, Ezequias, como eu disse, é um homem de fé, é um homem que alcançou de Deus as dádivas, as bênçãos, o milagre, a intervenção do Senhor para a sua vida. Mas agora Ezequias recebe uma palavra do Senhor, dizendo: vão chegar, vão levar tudo que você tem, vão saquear, e vão levar teus filhos para ser escravo, eunucos no palácio do rei. Mas Ezequias responde ao profeta e vai dizer para ele: boa é a palavra que você está dizendo. Dá a impressão que Ezequias perdeu o juízo, porque a sua geração vai ser comprometida, os seus filhos vão ser escravos, eunucos, a sua geração vai ser interrompida, e ele está dizendo: essa palavra é boa. Mas ele está dizendo, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Não é nos meus dias, não é dentro dos 15 anos que eu tenho de vida, é na geração dos meus filhos, porque Ezequias ainda não tinha filhos, mas agora ele vai dizer: é boa palavra, eu estou sossegado, não vai me importunar, não vai ser para me machucar, não vai ser para me maltratar, eu vou viver bem o resto desses 15 anos, aí depois, o que vai acontecer com a minha geração, é outra coisa. Como se diz, eles que se virem. Falta de preocupação com a sua descendência, a falta de preocupação com a sua geração. Você está entendendo, querido? Aleluia. Então, queridos, aqui nós vemos outra reação de Ezequias, de egoísmo. Ezequias não está só sendo egocêntrico, Ezequias não está sendo só pensando em si, como nós já abordamos, focado só nele mesmo. Não, agora ele também está sendo egoísta. Um sentimento de egoísmo está predominando no seu coração agora. Você está entendendo, queridos? Um homem de Deus, Ezequias é um homem de Deus, que ele deveria se levantar com indignação e deveria reagir em favor da sua descendência.
Ezequias tinha que se levantar e dizer: eu vou orar, eu vou clamar para que isso não aconteça, eu vou me posicionar, vou pôr o joelho no chão. O Senhor, Ele já me ouviu, Ele atendeu o meu clamor uma vez, Ele atendeu a minha oração outra vez, e eu creio que Ele vai intervir, Ele vai operar, e Ele vai dar livramento para os meus filhos também. Ele tinha que se posicionar como um homem de Deus, mas ele não está preocupado. Está dizendo, já que não é nesses 15 anos, tudo bem, eles que se lasquem. Você está entendendo, igreja? Amém? Então ele está pensando só em si, está sendo complacente com a desgraça que vai vir sobre a sua casa. Está sendo complacente com ela. Vai chegar tempo de acontecer tanta coisa que o profeta já disse que vai acontecer. Ele sabe que isto é uma revelação. Ele sabe que essa história poderia mudar se ele se posicionasse orando e clamando, orientando a sua geração para que não acontecesse isso. Mas ele está sendo egoísta e não está preocupado com isso. Esse é o perigo de nós também tomarmos certas decisões, porque é o peso de uma decisão, sem pensar no termo responsabilidade de ser pai. Nós temos hoje na nossa geração muitos Ezequias, que não estão preocupados com a sua geração, que não estão preocupados com a sua descendência. Nós temos hoje muitos, queridos, que estão vivendo dessa condição. Ao que vai ser desse, que se vire. É certo que às vezes nós temos que deixar, muitas vezes, situações que a própria vida possa ensinar. Porque nós muitas vezes fomos ensinados também através da vida. Nós muitas vezes erramos, muitas vezes tropeçamos, nós fizemos tanta coisa às vezes erradas, para aprendermos. E às vezes é essencial que também nossos filhos possam trilhar por um caminho também, porque muitas vezes nós vamos falar e não vai resolver. Você vai orientar e não vai resolver. Você vai educar e não vai resolver. Você vai falar e não vai adiantar nada. Vai entrar por aqui, sair por aqui. Você está entendendo, querido? Então aí, a vida ensina muita coisa, né? Mas graças a Deus, que Deus trabalha, né? Porque Ele não está só olhando e cuidando, tendo misericórdia dos rebeldes, dos filhos muitas vezes rebeldes. Ele não está só cuidando, está sendo misericordioso em todo o tempo com eles, guardando e livrando a vida deles. Mas por trás tem um joelho que se dobra, tem uma vida intercedendo, uma alma, o pai, a mãe, os familiares, os irmãos, a igreja, orando, clamando, para que o Senhor possa fazer um milagre acontecer na sua vida. Amém, igreja? Então é o peso de uma decisão que traz, né, consequências. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Então, amados, como domingo agora foi dia dos pais, né? Dia dos pais, um dia de celebração, um dia de tanta mensagem, dedicação, abraços, festas, fotos, alegria, entre pais e filhos, mas fica um alerta, fica um alerta. Por quê? Porque a maioria de nós também somos pais, vivendo uma situação talvez semelhante, amém? Então nós precisamos cuidar, ensinar a nossa geração, nós precisamos observar a nossa responsabilidade, de ensinar, de ordenar a nossa casa, é nossa responsabilidade, não é responsabilidade da igreja. A educação, o princípio dela é na casa, é no lar, é através dos pais.
Não é na igreja que educa os filhos. Leva para a escolinha da igreja que lá vão educar eles. Não, não é na escolinha da igreja que educa os filhos. É lá em casa. É na correção, é na disciplina. É no ensino. É na palavra, louvado seja Deus. A Bíblia é clara para dizer para nós, amado. Provérbio 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia está dizendo que uma criança que é ensinada no caminho que ela deve andar, ainda quando ela for velha, ela não vai se desviar. Ou seja, ela vai trilhar por um caminho, uma criança ensinada, alguém que recebeu a instrução, a palavra, a presença de Deus, a graça de Deus na sua vida, ela vai buscar o Senhor e continuamente buscá-lo. Ela não vai pensar em desviar, ela não vai pensar em parar, ela não vai pensar em dar um tempo para Deus. A Bíblia diz que ela vai continuamente, até se envelhecer, ela, ainda que for velho, não se desviará dele. Você está entendendo, querido? Então o ensino, a palavra revela que o ensino é fundamental para que alguém possa continuamente viver na presença de Deus, sem abandonar, sem deixar a presença de Deus. É isso que é essencial. Então nós temos que nos esforçar nisso, nós temos que buscar nisso. Isso é algo que é importante para nós, porque nós também, talvez nós não, há muitos aqui que não tiveram a alegria de crescer no lar cristão, mas em determinado tempo foram alcançados pelo Senhor, foram alcançados pela misericórdia dEle. Então, a partir de agora, tem a responsabilidade de caminhar sem se desviar dEle, de continuar a caminhada, de buscar o Senhor todos os dias da sua vida, até envelhecer no caminho, dizendo, esse caminho eu não posso deixar. Aprender cada dia, é cada dia aprender, é cada dia conhecer, é cada dia buscar no Senhor, é cada dia ler a palavra de Deus, é cada dia pôr o joelho no chão e orar, é cada dia ter comunhão com Deus. E aí vai envelhecer, e vai dizer, olha, faz 30 anos eu estou aqui no final da vida, servindo a Deus, faz 40 anos e eu estou acabando minha vida, servindo a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Então nós precisamos lembrar da estratégia de Satanás. Você lembra, né? Nós temos que pensar sobre isso, querido. Temos que pensar sobre isso. Porque hoje, nós nos afastamos do Senhor, igreja. Hoje, nós nos afastamos do Senhor. Aí passa um mês, está tudo bem. Tudo bem, nossa, é uma bênção de Deus, né? Aí passa um ano e está tudo bem. Nossa, faz um ano, está tudo bem. Passa 5 anos e está tudo bem. Aí parece que, nossa, mas parece que até que depois que saiu da igreja, parece que ficou melhor. Parece que depois que saiu da igreja, parece que as coisas parecem que estão melhor. Muitas vezes não é assim que as pessoas pensam. Muitas vezes não é assim que a mente começa a produzir esse sentimento, porque se afastou aí durante 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, 5 anos, e está tudo bem, não aconteceu nada. Aí, ó, eu saí da igreja, está tudo bem, só alegria, só festa, só diversão, e está tudo bem, não tem retaliação do adversário, o inimigo não vem, não está lutando, não está, sabe, não está tendo aquela oposição. Não é assim, querido? Parece que é, né? Mas lá na frente, está entendendo? Lá na frente, Satanás, ele vem contra a sua descendência. Satanás vem contra seus filhos. E Satanás vem com o propósito de destruir. Então observa, querido, que essa é a estratégia
de Satanás. Porque se os filhos não forem ensinados, se eles não tiverem referência, se eles não tiverem um bom exemplo, lá na frente eles vão sucumbir. Porque aquilo que Satanás não fez na sua vida, mas desviou. Para onde você vai desviado? Para o reino da glória de Deus? Satanás não está preocupado. Sabe por quê? Porque se você estiver assim, querido, ele deixa você que está tudo bem, mas você não está ensinando os teus filhos, o teu exemplo não está sendo o melhor, o teu exemplo não está sendo aquele, aleluia, para que eles possam crescer na graça, no conhecimento, para que eles sejam ensinados, para que eles observem em ti a sua dedicação a Deus, a sua vida de oração. Não tem exemplo. E lá na frente, Satanás, estrategicamente, ele vem contra a sua descendência. Ele vem contra a nossa descendência. Você está entendendo, querido? Infelizmente, amados, infelizmente, muitos dos que estão no sistema prisional hoje, estiveram dentro de uma igreja. Muitos estiveram dentro de uma igreja. Conheceram a palavra de Deus. Só não viveram para praticar a palavra. Só não viveram para isso, praticar a palavra, mas conhecer a palavra. Estiveram dentro da igreja. Muitos foram até batizados. E infelizmente, estão compondo hoje o sistema prisional. É certo que as estatísticas mostram um número muito grande de evangélicos dentro do sistema prisional. Mas não é porque a maioria veio de fora, não, é porque lá dentro tem um trabalho muito bom sendo desenvolvido, direcionado para instrução. Pessoas ali dentro estão se convertendo ao Senhor, estão buscando a Deus, e tem muitos que saem de lá abençoados, convertidos ao Senhor. Mas tem muitos que estão lá dentro e eles só se apegam à religião lá dentro, ou aquele ensino da palavra, a estar do lado daqueles que professam fé, porque eles não querem ficar com o lado negro do sistema prisional. E quando sai de lá, continuam sendo a mesma pessoa, não muda em nada, não transforma em nada, não se converte de verdade, não entrega a sua vida, porque ele só estava lá para se esquivar do pior. Você está entendendo? É preciso se entregar a Cristo, é preciso se entregar a Deus, é preciso mudar, porque é o que Satanás está fazendo, a estratégia dele. Aí depois muitos lá na frente vão comer do pior. Por quê? Vão comer do pior. Por que motivo? Porque não foram instruídos. Muitos são filhos de cristãos, então por esse motivo nós não podemos pensar como Ezequias. Ezequias está pensando, contanto que não seja em meus dias. Ezequias, mas teus filhos vão sofrer. O problema é deles. Ezequias, teus filhos, eles vão ser escravos, eunucos. Deixa eles que se lasquem, contanto que não seja nos meus dias. Então nós não podemos agir como Ezequias, nós precisamos ter essa preocupação, aleluia, para nós vermos a bênção de Deus. Às vezes é difícil, querido. Nós choramos, nós oramos, nós clamamos, nós queremos que Deus faça um milagre, e nós ficamos esperando acontecer. Nós instruímos, nós orientamos, mas tudo tem um tempo. E às vezes é preciso passar pelo tempo. Você está entendendo, querido? As coisas não acontecem da forma como a gente quer. Não é do jeito que a gente quer também. Não é da forma, na hora que a gente quer. Também tem tempo para ser, muitas vezes ser transformado, muitas vezes ser mudado. Amém? Mas nós temos que fazer a nossa parte. A Bíblia é clara em dizer, Deuteronômio 6, versículo 6 a 9, diz assim: e estas palavras que te ordeno
que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, Deus está dizendo: fale, e coloque diante dos olhos dos teus filhos a palavra. Não seja omisso. Deus está dizendo: não seja omisso. Ensine a palavra, coloque a palavra. Ah, mas ele não quer obedecer. Faça a tua parte. Ah, mas ele não quer ouvir. Fala da palavra. Faz a tua parte. Coloca diante dos seus olhos. Amém? É a palavra do Senhor, que foi ordenada para que colocasse diante dos filhos de Deus, da geração dos seus filhos que fossem nascendo. Inculca essa palavra neles. Amém? Agora, querido, quantos já ouviram aquela frase assim: o exemplo é o melhor ensinamento? Amém? Quem já ouviu essa frase? Amém? Nós, já ouvimos, mas há quem diga que o exemplo não é só a melhor forma de educar, de ensinar. Há quem diga que é a única forma. Agora, será que de fato nós podemos concordar com essas afirmações? Será que somente o exemplo basta? Ah, pastor, mas você sendo um exemplo referencial lá na tua casa, o teu filho vai olhar para você e vai ver esse bom exemplo, ele vai ver que você é uma pessoa de oração, que vai para a igreja, que serve ao Senhor, que prega a palavra, que glorifica a Deus na casa, que louva, que faz as suas orações lá, agradece a Deus, e ele vai olhar esse exemplo, e só por causa desse exemplo ele vai ser uma bênção, ele vai ser um homem de Deus, vai se converter, vai ser um instrumento. Será que só o exemplo basta? Amém? Agora, queridos, Jesus, ele era exemplo. Agora, o que Jesus fez de melhor não foi só ser exemplo. O que Jesus fez de melhor foi ensinar, porque a sua base era o ensino. Jesus, ele é o melhor exemplo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos observar o exemplo de Cristo singular. Mas o seu melhor era o ensino. Porque ele não só dava o exemplo, ele ensinava. Agora tem uma coisa, querida, é interessante, que se nós olharmos para a palavra do Senhor lá em Mateus 21, no versículo 12, nós vamos ver que Jesus dá exemplo através de uma atitude. Diz a palavra que Jesus, tendo entrado no pátio do templo, ele expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Ele tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. Agora, amados, veja bem, se Jesus só tivesse feito isso, entrava no pátio do templo, observava os homens lá comprando e vendendo, e ele chegasse lá e derrubava a banca, derrubava a mesa, saía açoitando os cambistas, os comerciantes. Você já pensou? Qual que seria o exemplo de Jesus só se fosse só essa atitude? O que iam dizer? Não, Jesus é da direita subversiva. Jesus é do gabinete do ódio.
Onde já se viu um negócio desse? Chega lá, vai derrubando tudo, quebrando tudo. Que exemplo que é esse? Mas Jesus, Ele vem com a palavra. No versículo 13 está dito. Ele faz lembrar, Ele está dizendo assim, ó, presta atenção à palavra que foi dada por Deus. Ele está dizendo assim, ó, e repreendeu-os, diz a palavra de Deus. Ele diz assim, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela covil de salteadores. Então, se ele só quebrasse a banca, o exemplo dele era nulo. Que bom exemplo seria esse? Todo mundo saía falando dele. Ah, você viu o que aquele Jesus que faz milagre, tudo, você viu o que ele fez lá? Quebrou tudo, rapaz, derrubou tudo, bateu em todo mundo lá, expulsou todo mundo. Mas ele vem com a palavra e com o ensino. Lembre-se da palavra de Deus. Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Vocês estão fazendo dela um covil de ladrões, de salteadores. Estão fazendo comércio na minha casa, comprando e vendendo dentro da minha casa. Está vendendo aí os produtos para os milagres. Ei, quem quer comprar meu lenço ungido? Esse lenço aqui é ungido, irmão. Amém? Esse lenço aqui é ungido. Toda vez que eu uso ele fica ungido. Estão vendendo um lencinho ungido. Pega esse lenço ungido, leva para sua casa, paga R$1.000 nele. Aí você coloca sobre a sua cabeça, coloca sobre a enfermidade, e você paga R$1.000 num lenço ungido, e você compra um tijolo ungido, e você compra uma vassoura ungida para varrer a tua casa, para expulsar demônio da sua casa. Ei, querido, estão fazendo a casa do Senhor casa de salteadores, covil de salteadores. Infelizmente, é o que nós estamos vendo. Jesus repreendeu com exemplo e um bom exemplo, porque estavam fazendo da casa dele, da casa de Deus, o lugar de adoração, o lugar que é para exaltar, o lugar que é para glorificar. Não é para vender produto em nome da fé. Vender produto em nome da fé. Você está entendendo, querido? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, Filipenses, capítulo 4, versículo 9, diz assim: tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Paulo está dizendo para os irmãos de Filipos. Agora Paulo está falando assim, ó, depois de ouvir, de receber, de aprender, olha meu exemplo. Paulo não está dizendo só, olha o meu bom exemplo, olha o exemplo que eu dou como homem de Deus agora. Antes eu era perseguidor da igreja, agora eu vivo pelo reino de Deus. Mas não está dizendo, olha só para a minha vida, para o meu exemplo. Ele está dizendo, o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes. Você ouve, aprende, recebe tudo primeiro, mas observa que eu não só estou ensinando, eu estou vivendo o que eu estou ensinando. O que está faltando na igreja de Cristo hoje é o exemplo, porque muitos estão dizendo, você ouve, recebe aí, aprende aí, mas na hora de olhar e falar assim, olha para o meu exemplo, olha para o exemplo de alguns para você ver. Vai imitar o exemplo de alguns para você ver, para onde você vai. Vai para o céu da boca de Satanás. Se for para olhar para o exemplo de alguns hoje, infelizmente, querido,
Mas o bom exemplo, ele é observado, porque antes daquele que transmite o bom exemplo, ele transmite a palavra, ele ensina a palavra, amém? Louvado, isso, Paulo estava dizendo isso, que era essencial, amém? Louvado seja Deus. O Senhor disse: inculcarás, a palavra que nós lemos lá de Deuteronômio 6, inculcarás, ou seja, ensinarás, aconselharás, recomendarás, admoestarás, orientarás. Deus está dizendo, de modo que não venham esquecer-se, de modo que a sua mente ocupe-se de lembrar dos ensinos, que aprendam. Esta é a essência da palavra. A partir do momento que nós vamos inculcar, nós vamos falar, vamos ensinar, tem que ser a ponto de inculcar na mente dessas crianças, dos nossos filhos, para que eles não venham se esquecer, para que eles se lembrem dos ensinos, dos oráculos de Deus, da palavra de Deus. Eles têm que se lembrar, porque vai chegar um momento que eles vão precisar, e eles vão se lembrar da palavra. Às vezes chega tempo, querido, às vezes chega tempo até de nós não estarmos aqui, para Deus fazer uma obra na vida deles, mas Deus vai fazer. Pode não ser agora, pode ser depois, mas Deus vai fazer, e nós temos a fé por causa dessa confiança que nós temos, que a nossa geração vai ser abençoada, porque o princípio da palavra foi dado a eles, o ensino foi transmitido a eles, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Então, amados, exemplo e ensino precisam estar alinhados para produzir e para se colher bons resultados. Tem que estar alinhado o exemplo e o ensino, amém? Para se exigir uma atitude moral, é preciso ser exemplo moral. De que adianta o mau exemplo e querer ensinar? De que adianta dizer, não faça isto, não faça aquilo, se não dá o exemplo? Você está entendendo, querido? Então isso é muito importante. Um pai, e aqui eu abro espaço também para a mãe, né? Porque afinal de contas, na casa não é só o pai que ensina, a mãe também ensina, né? Louvado seja Deus. Pode transmitir, pelo seu exemplo, um bom exemplo, ou um mau exemplo. Infelizmente, quem é que transmite isso? Se os filhos vão olhar e observar, eles vão olhar o bom exemplo do pai, da mãe, mas podem também olhar o mau exemplo do pai e da mãe, não é verdade, queridos? Amém? E mesmo pela palavra de ensino, pode não ser obedecida, amém? Dificilmente alguém vai orientar seu filho a beber, a fumar, a usar drogas, a roubar, a se prostituir, a não ser que possa acontecer no caso de insanidade mental e de possessão maligna. Ninguém vai ensinar, ninguém vai chegar para o seu filho e ensinar ele a fazer coisas erradas, a não ser que está com um grave problema mental, para ensinar o filho coisa errada, para querer mostrar para o filho que tem que ir na internet e ficar olhando pornografia, para ensinar o filho que ele tem que dar um 7-1 nos outros, para ensinar o filho que ele tem que meter a mão nas coisas dos outros, para ensinar o filho que ele tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que beber, tem que fumar, tem que usar isso ou usar aquilo, só se estiver insano, porque nenhum pai, nenhuma mãe vai fazer isso. Você está entendendo, amado? Agora, quantas vezes, amados, nós temos orientado nossos filhos, como eu já disse, e a grande verdade é que eles não ouvem. Muitas vezes eles não ouvem. A gente, às vezes como pai, com mãe, você pode falar, eu estou cansado de falar, mas continua falando. Eu estou cansado, não está fácil. Deus é bom, querido. Deus vem com a resposta. Amém? Tudo tem tempo, como eu já disse.
porque muitas vezes eles não vão nos ouvir. Amém, amados? Esses dias, amado, o filho disse a seus pais: gostaria que vocês fossem pessoas normais. Você está entendendo, amado? Aos seus pais crentes, cristãos, servos do Senhor, que servem a Deus, gostaria que vocês fossem pessoas normais. Será que o crente é anormal? É normal, né? O crente é meio anormal. Ele, onde se viu, né? Que coisa anormal. Fica orando, fica lá de joelho dobrado, fecha a porta e vai orar, clamando. É anormal, né? Eu acho que deve ser anormal isso, né? Ah, não, mas ele vai para a vigília no monte, desce aquela estrada lá à noite e volta, e se chover vem tudo molhado. Deve ser anormal isso, né? E vai para a igreja, todo dia de culto se tiver. Então tem muito crente que é anormal, no entendimento dos filhos, né? E então, querido, agora, se a gente for pensar, o que será que ele queria dizer a esse respeito, né? Como eu disse, que os servos de Deus são pessoas anormais, né? Que eles não são normais, ou que não se preocupassem, nem se importassem com o modo de vida que ele está vivendo. Será que não seria mais isso? Tipo assim, eu queria que vocês fossem normal, que não se preocupassem com o meu modo de vida, que eu vivo do jeito que eu quiser viver e vocês não se importassem com isso, né? Ou que pudessem compartilhar dos mesmos desejos e prazeres mundanos. Eu gostaria que você pudesse sentar comigo para nós tomar uma junto, que nós pudesse fumar junto, que nós pudesse... Será que seria isso? Que para ser normal? Queria que compartilhasse com eles de coisas, de prazeres mundanos? Será que é isso que seria o ser normal? Ou que deixassem de ser espirituais, tapados, retrógrados, né? E fossem atuais, modernos, né? Tem que parar de ser desse jeito, tudo certinho, né? Esse negócio de santidade, não, tem que ser atual, tem que ser moderno. Hoje não tem problema não, é homem com homem, mulher com mulher, é homem com 2 mulheres, mulher com 3 homens, esquenta não, normal, é isso? Será que é esse o pensamento? Será que porque nós somos normais, nós temos problema de relacionamento com os filhos hoje? Irmão? Amém? Vamos voltar para a palavra para finalizar então essa parte. Passados 15 anos, Ezequias morreu, e seu filho Manassés, com 12 anos, começou a reinar. Amém? Então observa, querido, o peso da responsabilidade, a decisão, o peso de uma decisão sem a responsabilidade de um pai, a atitude de Ezequias diante de uma situação, de uma palavra de Deus, de uma profecia, de uma atitude que ele veio tomar, que ia trazer consequências para a sua geração, para a sua família. Agora, Ezequias, em vez de entrar numa condição de continuar sendo anormal, de Deus, né? De oração, de fé, de se levantar contra Satanás, contra tudo que pudesse atrapalhar o seu reino, a sua vida, a sua família, ele deveria continuar sendo assim anormal, de compromisso com Deus. Mas pelo contrário, agora ele está despreocupado, ele está sendo egoísta, já que não é na minha geração, que se danem, que se lasquem, que sejam escravos, né? Mas Satanás vai destruir eles lá na frente. O problema é deles, se eles não quiserem Deus, eles que se lasquem. Deixa destruir. Você está entendendo? Agora, passado 3 anos, dentro desses 15, ele vai ter um filho, Manassés.
E depois, quando ele morre, dos 15 anos, Manassés tendo 12 anos, ele começa a reinar. Amém? E aí eu quero entrar no terceiro tópico, na terceira atitude desta mensagem: revolta e desconstrução. A partir de Manassés, revolta e desconstrução. Amém? E quero trazer isso, querido, a nós, a igreja do Senhor, nessa noite, porque nós somos pais, e nós temos uma grande responsabilidade, e quem não é pai ainda, e pretende ser, vai ter uma grande responsabilidade. Deus está dando para você hoje essa responsabilidade. Nós precisamos tomar posse dela hoje, para entender que nós precisamos cuidar, fazer o melhor. Eu estou tentando fazer o melhor, estou buscando fazer o melhor. Glória a Jesus, continue fazendo, não desista de fazer. Amém? Não desista de orar, não desista de buscar. Mas fala que eu sou anormal, não tem problema, continua sendo anormal para Jesus. Continua sendo o anormal da casa, aquele que para Deus, os loucos desse mundo, ele destrói toda a sabedoria do homem, mas a loucura de Deus é melhor que a sabedoria dos homens. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa ser louco por Jesus, querido. Amém? Aleluia. Vamos adorar esse Deus, vamos buscar a presença. Aleluia. Se coloca em pé, igreja. Vamos orar, vamos falar com o Eterno Todo-Poderoso. O Senhor está aqui nesta noite, a presença do Senhor está conosco, a glória dele está aqui, a unção do Senhor está aqui nesta noite. Deus tem resposta para minha casa, Deus tem resposta para a sua casa, lá na sua família. Ele vai trabalhar na sua família, Ele vai trabalhar na sua geração. Fala da palavra, fala do amor de Deus, inculca no coração deles, na mente deles, a palavra do Senhor. Ora, porque Deus, Ele vai operar, e você pode, quem sabe, talvez até dizer: pastor, eu estou acabando a minha vida, e eu não vi o milagre acontecer ainda. Não se preocupe, Deus pode levar você para a glória, mas Ele vai fazer um milagre na sua família. Aleluia! Pode até partir para a glória, mas você, aleluia, ainda vai ter o prazer de ver teu filho entrando na glória, quando você já estiver lá. Quando abrir a porta lá e falar: quem está vindo aí? É o meu filho, se converteu depois que eu morri. Porque é uma promessa do Senhor, porque é uma palavra do Todo-Poderoso para minha família, aleluia, para minha casa. Nós temos que ser o instrumento que Deus quer usar. Fala da palavra, ora por Ele, dobra o joelho, consagra a tua vida, porque Deus vai dar vitória. Aleluia. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor da vida, remanda sudecandarai. Meu Deus, há uma palavra nesta noite, que foi lançada nesta noite aqui sobre as nossas vidas, Pai, uma palavra de poder, de autoridade, Senhor, porque nós cremos, Senhor amado Pai, que é uma palavra deva sudiamai, de vitória para a nossa família, porque é o Senhor que vai operar o milagre para abençoar a nossa casa, para alcançar nossos filhos, para operar o milagre nas suas vidas. Meu Deus e meu Pai, que nós possamos agir, Senhor, como verdadeiros homens, como mulheres de Deus, amado Senhor, as tuas filhas possam ser para teu louvor e glória, para falar da tua palavra, para inculcar na mente, no coração dos filhos, Senhor, para que eles ouçam, para que eles dêem ouvido, para que eles sejam transformados pelo teu Espírito Santo, para que o teu nome seja glorificado. Por isso, meu Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, abençoa de uma forma muito gloriosa, muito poderosa na nossa família, e dá vitória em nome do Senhor Jesus, e faz de nós sermos um exemplo para louvar e glorificar teu nome e exaltar teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja o Senhor.